queridos telespectadores da TV Canção Nova e do Sistema Canção Nova de Comunicação. A minha saudação a vocês todos e a alegria de encontrá-los novamente neste encontro semanal Discípulos e Missionários. Eu espero que vocês aproveitem desse nosso encontro, dessa reflexão que fazemos. Nós estamos no mês de agosto, que é o mês das vocações aqui no Brasil, e lembramos a vocação à família nesta segunda semana. Começamos com o domingo passado, com o Dia dos Pais, e lembramos, portanto, a vocação ao casamento, a formar família, a paternidade, a maternidade, a vocação justamente a formar esta igreja na base, esse primeiro núcleo de vida da igreja, que é justamente a família. Eu quero, neste ano, lembrar justamente o papel da família em relação à fé, à transmissão da fé. Nós estamos no ano da fé e por isso mesmo recordamos de muitos modos a nossa parte na fé, na profissão de fé, a alegria da fé, mas também na missão de transmitir a fé. A Igreja Católica, como de fato todas as igrejas e todas as religiões, contam muito com a família na transmissão da fé. Os pais são educadores dos filhos em todos os sentidos, ou bons educadores ou maus educadores, ou fazem bem ou fazem mal. Portanto, também no campo da religião, no campo da fé, os pais são educadores bons ou não. Nós fazemos votos que todos vocês sejam bons educadores dos seus filhos em todos os sentidos, querendo o bem deles, querendo que eles tenham o melhor na vida, que eles vençam na vida, que eles tenham coragem, força, que escolham bem o caminho. Pois bem, aí nessa educação integral dos filhos não deve faltar a dimensão da fé, da religião. Como é que os pais educam os filhos na religião? Pela palavra e pelo exemplo, pelas atitudes. Pela palavra, é claro, devem falar de Deus, devem falar das coisas da fé, da religião, da Bíblia, por exemplo. Eu lembro que na minha infância, os meus pais, os meus irmãos mais velhos, que já sabiam ler e escrever, contavam as histórias da Bíblia para mim. E eu ficava atento e muito fascinado com aquelas histórias da Bíblia. E aquilo foi ficando justamente como parte também de um patrimônio de fé que vem de longe. E a gente se sentia parte da fé que os outros professam, que os pais professam. E a gente via que não eram só os pais da gente, mas havia as outras famílias ao redor. Pois bem, introduzir os filhos na vida da fé, na comunidade de fé. Nesse sentido, falar aos filhos, sim, das coisas de Deus, das coisas da igreja, explicar a eles. As crianças são curiosas, querem saber o que é isso, o que é aquilo. Por outro lado, levar os filhos à igreja. Primeiramente para batizá-los, sim, batizá-los desde pequenos, levando-os para apresentá-los a Deus, para pedir que Deus os acolha como seus filhos, esses que já nasceram como filhos de vocês, pais. Então, pelo batismo, vocês apresentam os seus filhos a Deus para que Ele os acolha, faça filhos dele também, filhos de Deus. E apresentando-os à igreja, os filhos vão aprendendo a ver ao redor que eles são parte de uma grande família, família dos filhos de Deus, que vive a fé, que professa a fé, que pratica, que reza. As crianças gostam de aprender isso, gostam de aprender, mas é preciso explicar. E por isso depois introduzir na catequese, pouco a pouco. A catequese começa em casa, os pais mesmos, as mães, as vovós, ensinem aos filhos as primeiras coisas da religião, o sinal da cruz, as primeiras orações, como a gente se comporta diante de Deus. Nunca apresentem Deus, por exemplo, como alguém ruim, alguém que vai castigar, alguém que é bravo, alguém que está vendo que seu menino faz trapaça e por isso Deus vai pegar, vai castigar. Não, isso não é uma boa forma de educar, porque depois as crianças vão odiar Deus, vão temer
Deus, mas não vão amar a Deus. Por isso, apresentem Deus na sua dimensão de bondade, de amor, de misericórdia, de paternidade. Deus que cuida. Ensine as primeiras orações aos filhos. Como é tão bonito quando as crianças aprendem a rezar. Deus escuta as orações das crianças com toda a certeza e acolhe as orações das crianças com muita alegria. Certamente Deus se alegra quando as crianças rezam. Deem, caríssimos pais, caríssimas vovós, deem essa alegria a Deus, ensinando seus filhos e netos a rezar. Por outro lado, educa na fé por atitudes, não basta falar, precisa também praticar. As crianças aprendem vendo. Seus pais rezam, as crianças querem rezar junto. Talvez bagunçam um pouquinho, mas elas aprendem a rezar vendo. Elas aprendem do exemplo. Seus pais dizem, vai à igreja, mas eles não vão. Filho também não vai. Ele não entende porque ele deve ir se os pais não vão. Por outro lado, o testemunho da vida honesta, digna, como a Bíblia diz, a vida como tementes a Deus, significa como respeitosos de Deus, como quem tem Deus na vida e leva Deus em conta na vida. Tudo isso as crianças aprendem pelo exemplo. Portanto, no ano da fé, eu quero recordar a importância a todos os pais de educarem as crianças na fé. Também porque quando casaram, lá diante do altar, diante do ministro da igreja, vocês prometeram, quando o pai ou padre perguntou, vocês prometem educar na fé os filhos que Deus lhes confiar? Vocês disseram sim. Pois bem, agora é hora de cumprir essa promessa, educar os filhos na fé, para que eles recebam esta riqueza, o patrimônio da fé e também a transmitam depois pela sua vida, o seu testemunho, vivam e mais tarde possam também transmitir aos outros. Que Deus abençoe vocês, todas as famílias, dê muita alegria na sua vida e uma alegria toda especial quando vocês se reunirem para rezar. Eu lembro de minha infância que um dos momentos mais felizes era quando nós em família nos reuníamos para rezar. Como eu gostava disso. Gostava de ver os pais, o pai puxando a oração, a mãe organizando as coisas para fazer a oração em família. Era tão bonito, marcava profundamente. Façam essa experiência em família, vocês terão muita alegria também. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.